Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele tem como título Negros, Escravidão e Abolição nos livros didáticos de 1930 a 2000. Então o objetivo dessa reflexão é entender como que os afrodescendentes, os afro-brasileiros foram representados e também a escravidão e a abolição nos livros didáticos utilizados nas escolas do ano de 1930 até o ano de 2000. É importante, antes de mais nada, informar que essa explanação ela foi baseada em dois textos. Primeiro, um artigo, colerei o título aqui, Abolição da Escravidão nos Livros Didáticos, de autoria de Vitor Pastore, e numa dissertação de mestrado chamada Escravo, Africano e Afrodescendente, a representação do negro no contexto pós-abolição e o mercado de materiais didáticos, da Miriam Garrido. Então, esse artigo e essa dissertação são aí a base para essa explanação. É importante também informar que quando nós falamos de livros didáticos, esse material que é tão presente nas escolas, esse recurso que é tão presente nas escolas, que esse material ele é uma produção que nem sempre acompanha de perto a produção acadêmica, as pesquisas feitas na universidade. É importante frisar isso. Isso não é uma peculiaridade da história. Outras disciplinas, outros campos de conhecimento, isso também, em outros campos do conhecimento, isso também é uma realidade. Às vezes demora um tempo para que aquilo que é produzido na academia da universidade chegue e atualize esses livros didáticos. É importante frisar isso. Então, no momento em que estamos, a historiografia brasileira sobre escravidão, ela entende desde os anos 80, que o cativo ou o escravizado, ele era um sujeito histórico. A escravidão não tirava o seu protagonismo ou o seu entendimento enquanto um sujeito que tomava decisões, que se impunha, que negociava, que agia no mundo, que tomava decisões em relação ao seu senhor, à sociedade que vivia em relação a si próprio. Essa historiografia tem essa noção do escravo ou do escravizado, do cativo, enquanto um agente no mundo em que vivia, em que muitas vezes tentava negociar nesse mundo. Nem sempre ganhava nessas negociações, mas tentava, né? E também fugia e resistia nesse mundo da escravidão. Era um mundo diversificado, né? Se tratando do mundo da escravidão, no caso brasileiro, que durou de meados do século XVI até final do século XIX, num espaço de dimensões continentais, a escravidão teve diferentes matizes, né? E os cativos tomavam decisões de acordo com as realidades que tinham diante de si, enquanto sujeitos históricos. Então a historiografia brasileira do momento tem essa concepção em relação à escravidão. E os livros didáticos nem sempre acompanham essa historiografia. Outro aspecto que é importante lembrar aqui é que o abolicionismo, que é tão celebrado e às vezes até colocado no lugar da ideia de Isabel, do protagonismo da princesa Isabel, ele foi um dos movimentos que no final do século XIX ou nas últimas décadas do XIX lutou pela abolição, pelo fim da escravidão. Havia outros movimentos ideologicamente, socialmente diferentes que também lutavam pelo fim da escravidão. É importante lembrar isso aqui. Então, indo para essa periodização dos livros didáticos e suas representações sobre os afrodescendentes. Por que foi escolhida essa periodização de 1930 até 2000? Isso porque essa periodização se baseou nos próprios textos utilizados aqui na explanação e também em outra realidade. Nos textos, o Pastore ele coloca o ano de 1930 como início da sua análise, porque ele entende que as décadas de 30, 40 e 50 foram momentos em que a produção dos livros didáticos no Brasil começam a utilizar de maneira mais intensa as imagens, e ele se preocupa principalmente com as imagens. Então ele dá um enfoque a essas décadas, por isso a marcação inicial de 1930.
E a escolha de terminar essa explanação aqui em 2000 se deu porque em 2003 entra em vigor aquela legislação que obriga o estudo da cultura afro-brasileira nas escolas. Então eu coloquei essa datação redonda de 2000 para encerrar essa explanação. Então, vamos seguir essa periodização do Pastore em primeiro lugar. De 1930 até 1950, qual era a representação, quais eram as representações por imagens e por textos dos afrodescendentes e também da escravidão e da abolição dos livros didáticos? O Pastore entende que nesse momento os livros didáticos tinham uma influência muito grande de uma bibliografia que fazia uma leitura da escravidão enquanto um processo não tão violento. Ou seja, havia uma bibliografia predominante naquelas décadas que entendia a escravidão como um processo não tão violento, ou entendia que a violência não era tão intensa assim na escravidão. E essa bibliografia se amparava na obra, ou numa leitura da obra Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, lançada em 1933. Eu não vou entrar aqui na discussão se Gilberto Freire afirmava isso ou não. O fato é que essa bibliografia, nessas décadas de 30, 40 e 50, fazia essa leitura da obra de Gilberto Freire, afirmando que a escravidão brasileira não teria sido tão violenta assim. E isso influenciava a escrita dos livros didáticos. Uma outra realidade encontrada nos livros didáticos nessas décadas é o predomínio da imagem da princesa Isabel. Então, quando se tratava em se representar imageticamente figuras, personagens nos livros didáticos, qual imagem que se destacava? A imagem da princesa Isabel. E, em segundo lugar, parlamentares abolicionistas. Então, essas eram as imagens que predominavam na produção didática dos livros didáticos nos anos de 1930 até o ano de 1950. Uma outra característica da representação dos afro-brasileiros, dos afrodescendentes nos livros didáticos de 1930 até 1950 é que eles foram apresentados em situações ou em circunstâncias de passividade. Então, era comum dos afro-brasileiros, afrodescendentes, aparecerem nos livros didáticos nesse período em situações de trabalho, conversando, circulando nas ruas. Era nessas circunstâncias, sempre em situações de passividade, de submissão. Era uma outra característica da representação dos afro-brasileiros nesses livros. Ou seja, quando os afrodescendentes eram representados, eles eram representados, eram figuras anônimas, retiradas de obras de pintores que retratavam o Brasil e eram representados nessas situações cotidianas que indicavam passividade, submissão, não revolta, de aceite daquele sistema, daquela ordem escravocrata. Indo para a outra marcação, de 1950 até o ano de 1970. Qual a especificidade nesse momento? Nesse segundo momento, nós temos algumas diferenças, mas nós temos ainda algumas permanências. Nós ainda temos uma relativização da violência da escravidão. E nesse momento, aí de 1950 até 1970, essa relativização da escravidão, ela se amparava na nossa tradição católica. Ou seja, nos livros didáticos havia uma afirmação de que o catolicismo presente na nossa colonização teria sido uma influência na direção de que a escravidão ou a violência na escravidão aqui no Brasil fosse mais amena, fosse que a nossa escravidão tivesse sido menos cruel, menos violenta, e os castigos fossem menos cruéis, que os escravos pudessem ter mais descanso, folgassem mais nos dias santos. Era uma leitura muito comum nos livros didáticos de 1950 a 1970. Repetindo aquela ideia de que a escravidão não teria sido tão violenta,
né? Coisa que já acontecia nas décadas anteriores, afirmação que já existia nas décadas anteriores, mas agora essa afirmação se amparava numa leitura da tradição católica, que teria influenciado em um tratamento mais ameno dos senhores para com as suas escravarias. Essa era a afirmação. Em termos de imagens, se repetia aí o protagonismo de Isabel nos anos de 1960 até 1970. Isabel ainda é a grande representada nas imagens desses livros didáticos. E os escravizados não aparecem enquanto protagonistas da abolição. Aparece a Isabel, esses abolicionistas brancos que aparecem como protagonistas da abolição. Isso que marca, isso que caracteriza a produção didática dos anos 1950 a 1970. E nas décadas de 70, ou seja, 1970 e diante, a década de 80, ou de 1970 a 1990, até o ano de 1990. O que marcou a produção didática, dos livros didáticos no Brasil? Essas duas décadas, ou esses anos de 1970 a 1990, foram marcados na produção didática pela influência de ideias marxistas. Então nós já encontramos críticas às classes dominantes nessas obras, e quando se falava da abolição, havia um desmerecimento, uma desvalorização da abolição, enquanto um evento que tirou os afro-brasileiros do cativeiro, da escravidão, mas que não completou o processo, ou seja, eles foram retirados do cativeiro, mas não foi dado a eles uma proteção social, não foi dado a eles condições e recursos para estabelecerem uma outra vida, ou uma vida para além da escravidão. Então foi uma crítica à abolição, que ela teria sido um evento ou um ato incompleto, que ela não se completou, que ela não se realizou totalmente. E nessa leitura marxista, com viés economicista, a abolição ela era entendida enquanto um passo fundamental para que o Brasil transicionasse para o capitalismo. É essa a visão. Por quê? Terminando a escravidão, se liberava totalmente a população ou as massas para uma relação assalariada, né, em que o indivíduo vendia sua força de trabalho, o que não acontecia na escravidão, em que o indivíduo ele era uma propriedade, não vendia sua força de trabalho, ele todo era uma propriedade. Né? Então esse entrave teria sido abolido com a abolição da escravidão, e o Brasil então dava um passo fundamental para o capitalismo. Não à toa, não é incomum encontrar nos livros didáticos próximos a esse período que os afrodescendentes aparecem aí na abolição, nesse processo, e depois eles somem dos livros didáticos. Eles praticamente não aparecem, por exemplo, na Primeira República, porque a abolição acontece em 1888, o Império cai no ano seguinte e quase não se fala mais sobre os afrodescendentes. Existe um movimento operário nas décadas seguintes, se fala que os imigrantes estão nos movimentos operários, mas não havia pretos, pardos nesses movimentos operários. Eles estavam ali, né? A revolta da Chibata, se fala um pouco lá na revolta da Chibata, mas outras revoltas, esses pretos e pardos estavam presentes. Mas essa influência de um marxismo economicista entendia a abolição como esse passo para o capitalismo, para a consolidação do capitalismo no Brasil, e esses cativos, esses afro-brasileiros escravizados, não são percebidos por essa leitura também enquanto protagonistas desse momento. Essa visão marxista que critica as classes dominantes, apesar dessa crítica, ela não contempla os cativos enquanto protagonistas no processo. Também há essa perspectiva. Né? E nas décadas na década de 90, nós ainda temos ou ainda não temos, né, uma leitura dos cativos ou dos escravizados enquanto protagonistas, os afro-brasileiros enquanto protagonistas no processo de abolição. Na década de 2000 ainda há esse descompasso da produção didática com a produção acadêmica, que já
percebe essa participação, inclusive informando o aumento de revoltas, de crimes, de cativos contra os seus senhores nos anos próximos à abolição. Já existe essa produção afirmando isso. E a participação de afro-brasileiros na própria abolição. Nomes que são conhecidos, mas que não são muito afirmados. Nós temos, por exemplo, os abolicionistas negros, Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio. Temos, por exemplo, a figura feminina da Maria Firmina dos Reis, que era escritora, professora e que no ano de 1859 lançou um romance chamado Úrsula, que era um romance crítico à escravidão. Para vocês terem ideia, Úrsula foi lançada em 1859 e em 1869, 10 anos depois, é que foi lançado o poema O Navio Negreiro, que lá de Castro Alves, que é tão lembrado enquanto crítico à escravidão. Mas 10 anos antes, repetindo, saía esse livro Úrsula criticando a escravidão, escrita por uma afro-brasileira, por uma preta. Ela escreveu isso 10 anos antes. Então olha o protagonismo afro-brasileiro nessa luta contra a escravidão. Temos também a figura do Francisco José do Nascimento, chamado Dragão do Mar, o conhecido como Dragão do Mar, que lá no Ceará, em 1881, ele era um jangadeiro, ele se recusa a transportar negros para navios que seriam levados para o Rio de Janeiro, né? Negros e negras que eram escravizados, que seriam levados para o Rio de Janeiro. Então essa figura também. Além de uma série de homens e mulheres que não sabemos os nomes, ou para encontrar seus nomes precisamos cavar as fontes, né? Em algumas monografias, algumas dissertações para conhecê-los, que estavam em quilombos, estavam em revoltas, lutando pelo menos pela própria liberdade ou pela liberdade daqueles que estavam próximos. E essas são figuras que também lutaram contra a escravidão. Então, para muito além da Isabel e dos abolicionistas. Relatos esses que nem sempre aparece no livro didático, ou aparece ainda como uma nota de rodapé, ou como um quadrinho separado de um todo. Ainda se fala, se dá uma valorização muito grande aos abolicionistas, ou a Isabel, ou a forças imateriais, pressão inglesa, a mudança da economia planetária, e o interesse dos próprios cativos, né? Isso nem sempre é lembrado nos livros didáticos. Mesmo depois de 2000 ou de 2003, com essa legislação obrigando esse estudo da cultura afro-brasileira. Se você quiser conhecer trabalhos que apontem esse protagonismo negro, afro-brasileiro na luta contra a escravidão, contra a abolição, comente aqui que eu posso indicar dissertações, teses que discutem o tema, artigos também. Posso fazer isso, é só vocês pedirem. Quanto à minha proposta de hoje, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê o seu joinha, compartilhe. Convido vocês a inscreverem-se no canal, a ativar o sininho para receber as notificações. Lembro que minha hierarquia também está no Instagram e no Facebook. Siga meu trabalho por lá também. E no mais, grande abraço, fiquem bem e até a próxima.